do Brasil horroroso é esse secretário de Segurança Pública de São Paulo, o senhor Guilherme Derrite, autor de uma frase há 2 anos que é o seguinte: o bom policial tem que ter ao menos 3 homicídios no currículo. O secretário de Segurança diz que não sabe que são 56 mortos. O sujeito que diz que matou muito ladrão. E não são 56, são 84, porque a Operação Verão é uma segunda etapa da Operação Escudo do ano passado. E aí o responsável direto por isso não é só ele, é o governador Tarcísio de Freitas, que diante de denúncias na ONU disse não estou nem aí. Depois desse não estou nem aí dele, morreram mais de 18 pessoas. Quando o Derrite fala eu matei muito ladrão, que é uma confissão, a gente tem que notar que ele não prendeu, ele diz que ele matou. Ele matou quantos? Ele perdeu a conta? Quem foram os mortos? E como é que a sociedade e o jornalismo aceitam uma declaração dessa sem levantar quem foram os mortos que o ex-soldado oficial da Rota matou? Ele é um deputado federal e licenciado agora e é secretário de Segurança. Quando ele diz que ele mata ladrão, eu me pergunto, quando ele passa pelo Congresso, eventualmente numa votação como no outro dia, ele não encontra nenhum ladrão, nenhumzinho, ou um corrupto, para não usar a palavra ladrão, nos salões do poder em São Paulo, ele não encontra nenhum, ele mata ou ele não mata? Então só vale essa coisa justiceira, só vale quando é nas quebradas? Esse secretário devia estar na cadeia. Ele confessa a Isso. prática de homicídios. Ele confessa ter agido ilegalmente quando detentor da obrigação de defender a legalidade em todos os seus graus e finalidades. Ele devia estar preso, devia ser preso. Olá, pessoal, um abraço para vocês, começando aqui o melhor programa da Rádio Metrópole. Deixa eu aqui ajustar a imagem agora. Transmitido pela Rádio Metrópole FM 101.3, pelo metro1.com.br no YouTube e pelo canal Bob Fernandes. Jânio de Freitas, grande querido amigo, como vai você? Tudo bem, Jânio? Tudo indo, Mário. Tudo indo. Já é alguma coisa, né? Tudo indo, tá indo, né? Não tá parado, nem voltou. E você, Bob Fernandes, você está em São Paulo ou está no Rio? Eu estou achando que está no Não, Rio. tô no Rio, tô no Rio. Ah, eu senti assim um calor excessivo aí por aí, é porque é o Rio, né? Pedras ao fundo, é isso? Ah, não sei, pedra na praia e muito calor, um calor insuportável. Boa tarde, Você- vocês todos, amigas, amigos, Jânio Mário. Olha, eu queria dizer o seguinte: a gente nunca combina a pauta, agora acho que vocês estão combinando as camisas, que é a segunda semana que vocês vêm com a mesma cor. Tá vendo aí, Azul, hoje Jânio? marrom, algo assim. Ah, Jânio de Freitas. Vamos começar pelo seu artigo no Poder 360 e sobre esse assunto que até a gente havia combinado de falar hoje, que foi o golpe de 64. Conte aí, Jânio, sua experiência, ouvi tudo. Importante esse depoimento seu. O que importa atualmente, acho eu, é aprimorar as pesquisas, porque há muito ainda, muito, a ser contado, a ser levantado do que foi aquele episódio. Ele é muito mais expressivo de um momento não só brasileiro, mas também de relações internacionais entre Brasil e Rússia e União Soviética, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos e América do Sul, América Latina, o papel
omisso, portanto, não chegou a ser um papel dos europeus em relação ao que se passava na América Latina, e, claro, como base para o que aconteceu no Brasil, o papel dos militares nessa preliminar do que veio a ser a tentativa golpista de perdão, de Bolsonaro e companhia. Brizola foi um dos acusados injustamente. A preocupação dele era exatamente evitar o golpe de um lado ou de outro, porque ele se pretendia candidato à presidência na eleição de 65. Os outros 3 pré-candidatos, que eram o Juscelino, o Lacerda e o Magalhães Pinto, estavam todos 3, de maneira diferente, em graus diferentes, comprometidos com recusa, a inaceitação do que era o governo Jango, sendo que 2 deles, Lacerda e Magalhães Pinto, diretamente comprometidos com conspirações diferentes, mas com o mesmo fim, que era derrubar João Goulart, temendo que ele virasse a mesa, como diz o general Augusto Heleno, para permanecer no poder de 65 em diante. Há coisas muito curiosas, né? Toda a história, nessa disputa de bastidores, como uma atitude do Juscelino que motivou queixas, às vezes bem-humoradas e outras nem tanto, do Tancredo Neves, que dizia: muito engraçado o papel do Juscelino, a atitude do Juscelino, nos recomendou a todos do PSD daquela época, que era outro, que apoiássemos a indicação do general Castelo para presidente, mas, aliás, é o contrário, que nos puséssemos contra a aprovação do nome do general Castelo para a presidência, e ele mesmo votou a favor e nos deixou com esse pepino de termos sido contrários a quem ia assumir o poder, e poder mesmo na época, e com toda aquela reserva imensa em relação ao nosso partido, às nossas atitudes de apoiadores e ex-apoiadores de Jango. Enfim, a minha sugestão final no artigo é de que se relembre esse episódio trágico, mas dando a essa rememoração um acréscimo de informação, de pesquisa, de interpretação. Há muito, muito a ser investigado. Gênio, muita gente fala de que esse golpe foi um golpe cívico-militar, porque houve, né, uma participação nas ruas e tudo, movimentos, inclusive provocados pela CIA, através do padre Peyton, que fazia aquelas marchas com Deus, pela família, quem reza
a família que reza unida, permanece unida. Eu mesmo aqui assisti em Salvador, as senhoras com véus e o rosário na mão, rezando. Agora, com o apoio, inclusive, do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, que foi o que sobrou, com o apoio de Juscelino Kubitschek, que acreditava que em 65 ele poderia ser candidato a presidente, Jânio Quadros, toda uma turma toda, o próprio Carlos Lacerda, todos foram triturados. Eles acharam que esse golpe seria, como se falava, para fazer uma profilaxia, tirar os corruptos, tirar os comunistas subversivos, e aí, então, em 65, entregar a eleição direta pelo povo. E nada disso aconteceu. Houve também, imediatamente, aquela disputa entre Castelo Branco, chefe do Estado-Maior, e o general Costa Silva, que se aboletou no Ministério da Guerra, disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Como é que é esse negócio para você, Jânio? Essa criação da expressão golpe civil-militar não faz o menor sentido. Quem aplicou o golpe, quem fez o golpe, foram os militares, foi um golpe militar. Não há um civil, que seja, participando do golpe propriamente dito. Eles fizeram, digamos, o recheio da conspiração. Mas o golpe foi todo ele pensado e executado pelos militares. E o poder foi assaltado pelos militares. O que os civis fizeram naquele golpe foi o que eles fazem em todos os golpes. Um segmento civil, pode ser majoritário ou não no país, adere à revolução e integra a revolução ou o golpe. Então, se a iniciativa, se a efetivação, se o poder foi assumido por militares, o golpe foi militar e a ditadura foi militar. Há sempre civis envolvidos. E quando o golpe é dado como foi, por exemplo, contra a Dilma, esse sim é um golpe civil. Foi um golpe parlamentar, no uso arbitrário, desonesto, mentiroso, falsificador, fraudulento, de não digo normalidade, mas de um hábito contábil com precedentes históricos e menos do que isso. Eles usaram, a partir de um trabalho de instigação do Aécio Neves, que perdeu a eleição para Dilma, e ele beneficiou-se disso, assumindo condições especiais no PSDB, no Senado mesmo, no Congresso, até que apareceu numa gravação, num grampo, tomando 2 milhões de um dos donos dessa gigantesca exportadora de carne, de frango, não sei o que, JBS. Uhum. Então, não, essa expressão é ainda piorada quando, em vez de civil-militar, falam em cívico-militar. Cívica
Porque ela não foi, nunca. Ela foi, muito pelo contrário, de uma falta de civismo gigantesca, né? Como não tinha havido ainda na história republicana, com as cassações que ela praticou de pessoas rigorosamente íntegras, apenas por civis ou militares, e apenas supostamente contrárias ao capitalismo ou reformistas, pelo menos, como era o que estava em pauta naquele momento, que era o reformismo, né, que levou uma ampla camada a uma euforia gigantesca, muito utilizada pelas lideranças sindicais integrantes do Partido Comunista. Foi sempre um dominador muito dedicado do sindicalismo, né? O chamado, então chamado Partidão. E essas camadas simplesmente não foram levadas a preparar-se, essas camadas reformistas, a preparar-se nem para resistir a uma iniciativa contrária da direita, dos conservadores em geral, nem para levar adiante as reformas. Foi uma situação absolutamente estapafúrdia, porque entusiasmadíssimos com com o seu presente, o seu imaginado futuro, não cuidaram nem do futuro nem do presente. Caíram no cavalo. Bob, fale um pouco aí sobre essa coisa toda, Bob. Eu estou ouvindo o Jânio falando e eu estou lembrando que, na verdade, a ditadura militar de 64, ela foi coadjuvante civis nas mídias, né? Pregando, 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 pregando. E esse papel, por exemplo, mídias, empresários ali, tal, 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 o recheio, como você diz, né? E esse papel se inverte em relação a Dilma, porque aí você teve os militares fazendo o coro, Sérgio Etchegóin, depois, Vilas Boas, notas, pressão sobre o Supremo Tribunal. Quer dizer, eles foram os titulares e o resto foi o coro. E houve a inversão em relação a Dilma, que eles são, na verdade, o coro, irritados que estavam com a Comissão da Verdade, tal, 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 e articulam ali junto, mas ali sim um golpe parlamentar, como você bem descreve, né? Comandado, imagine, por Eduardo Cunha e seus bem mais de 40. Alibaba, abre-te Sésamo. Não, eu falei Eduardo Cunha, Alibaba ficou por sua conta. Não, foi aqui, mas é a cabeça aqui Foi de um ato falho. idoso, de vez em quando. Agora, já Essa que semana estamos até, nesse Mário, assunto, a me diga, propósito disso, essa semana até a gente publicou uma longa entrevista eu com vi, rapaz, com um soldado que tem uma situação funcional não definida, porque tentaram paraquedista. torná-lo desertor, mas isso não aconteceu, tal Valdemar Martins de Oliveira, onde ele avança em alguns detalhes, porque ele era um paraquedista, conta que todos, na verdade, da tortura, ou grande parte da tortura, além de DOPS, eram paraquedistas, e ele avança em algumas coisas sobre Rio Centro, alguns nomes a mais. Não que tenha grandes novidades, embora tenha algumas, é porque ele foi uma testemunha daquilo, né? Porque ele, um jovem soldado de 18 anos, tinha entrado no Exército em janeiro de 68, e em novembro ele é deslocado para seguir um casal, fotografar tal, e acaba acompanhando tortura e assassinato do casal João Antônio e Catarina Helena Essab, paulistas, foram mortos aí no Rio de Janeiro.
E aí, idem Lida Monteiro, conta quem fez a bomba, que não era só o Sargento Rosário, era um outro personagem também e tal. Ainda falta muito mesmo, viu, Jânio? Muito, muito, muito. Porque ele mesmo certamente sabe mais do que falou. Ele sempre fala um pouco e guarda um pouquinho para depois, né? E conta que procurou o general Heleno, que teve no GSI em 2021, procurou tal, é isso. Não, E mas diz olha, que, eu fiquei que alarmado então. com Hã? essa. Eu vi essa entrevista, rapaz, é chocante. Ele contando, inclusive, que participava, assistia tortura, dá o nome do sujeito que pega esse casal depois que acaba totalmente com ele, bota no chão, vai lá, dá um tiro. Não é? Fred Pai, Perdigão. Fred Perdigão era o nome do personagem que deu pai. o tiro na nuca. É Pois isso, é. há muito ainda a ser contado de todos os lados, viu? Sim, e aí com isso a gente chegaria a uma certa ligação com o que está acontecendo com a polícia em São Paulo? Antes disso, eu queria fazer uma observação, uma delas em relação a coisas que o Jânio tem dito. A embaixada da Hungria, o Jânio tinha dito na semana passada, atribuindo na semana passada, se não me engano, né, atribuindo à embaixada da Hungria o vazamento daqueles vídeos que saíram no New York Times com a noite Gulas de Bolsonaro da embaixada da Hungria, né? A embaixada da Hungria demitiu 2 funcionários brasileiros depois do vazamento do vídeo, que flagraram o Bolsonaro intocado na embaixada. Os 2 funcionários tinham acesso em tempo real ao sistema de vigilância. Embora não tenham dito nada além disso, isso se deu e eu me lembrei daquela informação ou daquela opinião do Jânio no programa passado ou retrasado, já não me lembro direito, que a gente fez na quarta-feira, né? Dito isso, vocês querem falar do Brasil, é isso? Bob, Hã? essa demissão dos 2 funcionários, Uhum, muito provavelmente, o que hoje chamam de fake news. É uma uhum, tapiação, porque para desviar a atenção da responsabilidade oficial da Hungria na difusão das fitas, da uhum. gravação das câmeras internas, bastava mesmo demitir 1 ou 2 brasileiros, ou quantos eles quisessem, porque isso levaria à interpretação de que se tratava ali de autores da difusão, né, do vazamento das fitas e tal, das gravações. Então, para se livrar do ato feito, da responsabilidade pelo ato praticado, era só Escolher demitirem dois e, bodes. com isso, transferir a responsabilidade, ou pelo menos a suspeita. Essas coisas o pessoal anda meio distraído, né? Ontem foi uma imensa convicção de que o Maduro estava criando um fato eleitoral, né, para assegurar-se contra as dificuldades que ele está tendo para crescer nas pesquisas relativas à próxima eleição, a eleição de 28 de julho. Mas é exatamente o oposto. A jogada do Maduro, a essa altura em que ele toma essa atitude, é muito esperta, portanto não deve ter sido criada por ele, porque deixa a ele 2 possibilidades. De um lado, realmente vai mobilizar uma parcela da massa e tal, se bem que eu acho que vai mobilizar a massa que já é eleitora do Maduro. Aos outros, duvido que conquiste. E, de outro lado, ela permite ao Maduro, pura e simplesmente, suspender a eleição em estado de guerra
em estado de insegurança nacional, não há eleição para presidente. Então, suspende a eleição e ele continua no poder, baseado em texto constitucional. Risco de a segurança nacional. Não pode haver. O país não pode se ocupar agora de uma eleição, substituir um presidente, trazer ao poder um presidente que não tem nada a ver com essa situação. Então, é lamentável que fiquem achando que é um tal, apenas uma finalidade eleitoral. É anti-eleitoral. Mas o que deixa a significa porta aberta. a gente poderia fazer uma analogia com Netanyahu e a manutenção e a expansão da guerra lá em Gaza, absurdamente, agora condenado até pelos Estados Unidos, porque eu tenho a impressão que ele está numa bicicleta. Se ele parar de rodar, ele cai. Os movimentos contra ele estão aumentando. E ele não quer nem saber, toca lá o negócio. É uma forma dele continuar no poder, vocês acham isso? Bob Fernandes. A guerra começa muito porque ele estava sendo cercado, né? Há 9 meses você tinha passeatas e manifestações gigantescas porque ele queria mexer na Suprema Corte porque é acusado de corrupção. Agora, ontem, foi ameaçado de perder o apoio norte-americano se mais algo houver. Isso porque as atitudes dele e a manutenção da guerra com os estragos monumentais que a gente está acompanhando estão prejudicando, entre outras, a candidatura Biden nos Estados Unidos, que derrapa, 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 e nas últimas pesquisas está perdendo nos 6 principais colégios diante de Trump, né? Biden, que ontem fez essa cena de ameaça a Netanyahu e companhia, no mesmo dia, portanto, em que mandava mais 2.000 bombas para o Exército, para a Força Aérea e o Exército de Israel. Esse cinismo envolvido na guerra, sustentáculo dessa guerra, tanto da parte da OTAN na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, como da parte de europeus e americanos na guerra de Israel contra Gaza, é uma é um dos venenos, um dos tóxicos mais violentos contra a civilidade e a paz. Esses defensores da paz, a OTAN que defende a paz, são guerreiros por interesse eleitoral ou material, ou estão olhando algum bem do inimigo, do bem do qual querem se apropriar, como aconteceu no caso da invasão do Iraque pelo Bush. O vice-presidente dele se tornou um dos potentados petrolíferos. Dick Cheney, da Halliburton. Isso. Como vê-se isso acontecer em termos territoriais ali no Oriente Médio, o sonho do grande Israel, a Jordânia que se cuide, porque por hora é o pedaço que está com Gaza e com a Cisjordânia, sim. E depois será com a própria Jordânia, que o grande Israel vai até lá. Então, não há nada que as forças éticas ou não tão contrárias à ética, à humanidade, às possibilidades humanas,
Não há nada que elas possam fazer diante desse cinismo que controla os poderes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E paciência. Assistamos sentados e tristes. Porque, como já dito aqui algumas vezes, antes dessa guerra, no ano anterior, o gasto militar tinha sido de 2 trilhões 800 bilhões e 45% desse mercado é nos Estados Unidos. Então é isso. Quando estou dando X bilhões, está dando para comprar arma, as suas armas, basicamente. É isso. Mas, Mário, você perguntou alguma coisa antes, não perguntou sobre São Paulo, mortos, Foi tal, essa né? coisa, esse Eu estava lembrando matança das pela nossas polícia conversas. e o jeito Sim, que o governador Tarcísio Bolsonaro, ele é da família, não, Tarcísio, sei lá, esqueci o nome dele. é que eu estava lembrando das conversas nossas das últimas semanas, que o Jânio e você disseram que, olha, o que a gente tem que fazer é o nosso trabalho, a nossa crítica, as nossas informações e cuidar da vida, porque senão a gente vai ficando Foi impregnado Jânio. por essa loucura, né? Eu fiquei pensando se existe luz, existe esperança também. Eu peguei 2 personagens para a gente falar essa semana. Um personagem, hoje à noite, toma posse aqui no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras, é o Ailton Krenak. Ele é autor de 3 livros, né? Ele é um pensador e formulador absolutamente original, porque é muito profundo e, ao mesmo tempo, é muito simples o que ele diz. E ele diz não apenas o que as pessoas não costumam saber, ele diz coisas que as pessoas não enxergam, né? Coisas muito banais, muito simples sobre a vida, sobre o humano. Ele é autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, Futuro Ancestral, e com Youssef Campos, de Lugares de Origem. A literatura dele é uma literatura, na verdade, oral, ele não escreve, ele diz e isso é transposto como aquela de Einstein, do Oeste do Éden, nos Estados Unidos. Como, aliás, toda a literatura indígena é isso, é oral e se torna o que se torna, né? Quando você ouve, quando eu leio, vejo algumas palestras, você me acende esperança, tipo, essas pessoas estão aqui há milhares de anos, não destruíram nada, mantiveram isso que a gente chama de Brasil em pé, que está sendo destruído agora pelos outros, que dizem que eles são os índios, não sabem fazer, devem se adequar e viver em comunidade junto com os nós, né? E quando eu vejo esse personagem de um lado, eu penso em outro personagem do Brasil horroroso. É esse secretário de Segurança Pública de São Paulo, o senhor Guilherme Derrite, autor de uma frase há 2 anos que é o seguinte: o bom policial tem que ter ao menos 3 homicídios no currículo. E essa semana ele disse outra frase. Ele disse que. Aliás, que o Danilo tem aí no ponto, não tem, Danilo? Eu nem sabia que eram 56, né? Eu não faço essa. Infelizmente são 56. Para mim, o ideal é que não fosse nenhuma. Quer dizer, ele ou é incompetente ou é mentiroso, porque todos os dias a mídia está dizendo são 22, 38, 40, 56. Ele não sabe. O secretário de Segurança diz que não sabe que são 56 mortos. O sujeito que diz que matou muito ladrão. E não são 56, são 84, porque a Operação Verão é uma segunda etapa da Operação Escudo do ano passado. E aí o responsável direto por isso não é só ele, é o governador Tarcísio de Freitas, que diante de denúncias na ONU disse não estou nem aí. Depois desse não estou nem aí dele, morreram mais 18 pessoas. Quando o Derrite fala eu matei muito ladrão, que é uma confissão, a gente tem que notar que ele não prendeu, ele disse que ele matou. Ele matou quantos? Ele perdeu a conta? Quem foram os mortos? E como é que a sociedade e o jornalismo aceitam uma declaração dessa sem levantar quem foram os mortos que o ex-soldado oficial da Rota matou? Ele é um deputado federal e licenciado agora e é secretário de Segurança. Quando ele diz que ele mata ladrão, eu me pergunto, quando ele passa pelo Congresso,
eventualmente, numa votação como no outro dia, ele não encontra nenhum ladrão, nenhumzinho, ou um corrupto, para não usar a palavra ladrão, nos salões do poder em São Paulo, ele não encontra nenhum, ele mata ou ele não mata? Então, só vale essa coisa justiceira, só vale quando é nas quebradas? E como é que é possível as pessoas ouvirem uma frase, esse conjunto de frases, envolvendo o governador do estado mais poderoso e mais rico do país e o SS derrite? Todo policial competente tem que ter matado pelo menos 3. E eu matei muito ladrão. E isso vai, assim, naturalizado, caminhando. O que você pensa a Bob, respeito disso, eu gente? queria lembrar aqui o seguinte: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está querendo ser candidato a presidente da República, está com grande popularidade lá, porque ele botou a polícia dele para sair matando o que teria que ser matado. E essa população, até a população mais pobre também agradece. Pô, vem cá, rapaz, eu quero andar, eu quero ter paz, eu não quero ter minha casa invadida. Então, esse, rapaz, é um dos aspectos que a extrema-direita vai lá e joga pesado, e uma parte da população, às vezes até maior do que a gente pensa, aplaude isso. Porque nós, eu digo jornalismo, deveríamos estar fazendo o nosso trabalho de dizer, por exemplo, que o Brasil matou, em 3 décadas e meia, mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de homicídios. E quem morre é PPP, pobre, preto e periférico. Quando ele diz que ele mata ladrão, eu estou perguntando, ladrão de colarinho branco ou ladra de Labutin, Chanel e Vuitton, ele mata? Não mata. A naturalização desse discurso de tem que matar, tem que matar. Claro que todo mundo fica apavorado, etc. Agora, e com aqueles programas todos, a hora do terror, em todas as cidades, em todos os estados, na hora do terror, que a gente faturando com a violência em nome do combate à violência, isso é um processo educativo ou deseducativo. Eu me pergunto como é que isso pode ser enfrentado se não com informação e dizendo é absurdo, é inaceitável que o governador de um estado e o secretário de segurança digam essas coisas. Por quê? Porque estão buscando os votos da extrema-direita, da fascistaria. Isso tem que ser dito. Agora, o simples... Eu me lembro de um jornalista que uma vez escrevia na Folha de São Paulo, eu tinha feito um comentário sobre uma chacina ali na região de Carapicuíba, Osasco, que morreram 14 pessoas, foram mortas numa levada só. E o cidadão escreveu o seguinte: isso não é notícia, porque acontece todo dia. Isso. Então, como matam todo dia, isso não é notícia, deixa rolar. Eu acho que a gente, o jornalismo, não cumpre o nosso papel a cada morte. São mortos sem nome, sem rosto. Quem é que sabe o nome dos 84 mortos lá na Baixada Santista? Se tanto um ou outro, não se sabe nem quem foi. Quem sabe como é que. O ouvidor da Polícia de São Paulo está dizendo. A semana passada juntou Zé Carlos Dias, Comissão Ares, 10 ou 15 pessoas. Mal foi noticiado, com denúncias seríssimas de massacre, de chacina. Pessoas foram mortas, já detidas, sem nenhuma reação. E não acontece nada, ninguém vai atrás. E isso naturaliza isso, normaliza isso. Esse secretário devia estar na cadeia. Ele confessa a prática de homicídios. Ele confessa ter agido ilegalmente quando detentor da obrigação de defender a legalidade em todos os seus graus e finalidades. Ele devia estar preso, devia ser preso. Agora, o que é que se pode pensar de uma pessoa que nomeia este cidadão para secretário do seu governo no mais poderoso estado do país, no mais rico
Estado e, portanto, na mais rica sociedade brasileira. O que é que se pode pensar de quem faz essa escolha? Esse foi o preferido pelo governador em ascensão naquele momento para integrar o seu governo, para comandar um setor importantíssimo do Estado que ele iria governar, da sociedade que o elegera. O que se pode pensar de uma pessoa que faz essa escolha, que usa, sim, o poder que lhe foi dado pela sociedade, realmente não é Jânio, coisa que se possa dizer aqui quem é esse cidadão, o que é que ele faz. é uma decisão política de olho no voto da mais extremada direita, da coisa fascista mesmo. Olha o que está acontecendo. O secretário Derrite tem 241 auxiliares policiais militares. Esse número de assessores policiais supera os policiais empregados pela PM em quase 600 municípios paulistas. Quer dizer, ele tem mais assessor do que 600 cidades têm de policiais. O levantamento foi feito pela Folha. Apenas 57 das 645 cidades paulistas têm mais policiais que esse exército do Derrite e do seu chefe, que é o governador Tarcísio de Freitas. O SS prepara um projeto de lei que pode ser aprovado. Bob, explique aí o que é esse SS aí, rapaz. SS é secretário de Segurança, deixa de ser mal intencionado. Tá? Não, eu pensei o que SS era SS lá de Hitler. Não, eu estou falando do secretário de Segurança. O Mário é maldoso. Jane, como é que você convive com a pessoa que só pensa naquilo, cara? Olha só que coisa terrível. Pois o SS preparou um projeto de lei que pode ser aprovado, aposenta 40% da cúpula da PM, que resiste à politização nos principais postos. Atualmente, um oficial é obrigado a ir para a reserva quando atinge 62 anos ou ao completar 5 anos no posto de coronel. Esse projeto permite a transferência para oficiais que tiverem ao menos 2 anos nos postos. E, se aprovado, 25 coronéis e 182 tenentes-coronéis seriam aposentados a partir de maio deste ano. Ou seja, isso é a formatação de um projeto de poder que tem a ver com tudo isso. É o cara jogando, pensando em 2026 e pensando na extrema-direita, ocupar o vácuo onde esteve Bolsonaro e militares, e ele é um personagem dessa engrenagem. É a mesma engrenagem, trocando o cabeça, trocando. Não por acaso, a semana passada, a Veja já tinha matéria dizendo que ele é o favorito, etc, etc. É isso. É a construção de um projeto de poder. Então, é explícito de propósito, não é obra do acaso. Né? Mas os paulistas podiam aproveitar a oportunidade e pensar um pouco também em quem é que eles elegem, a quem é que eles entregam não só o seu Estado, a sua própria vida. Era bom dar uma certa refletida sobre essa atitude inicial dos paulistas, porque é no voto deles que isso começa. Isso não começa no dia em que o secretário assume, esse desastrado, esse alucinado secretário assume, no dia em que o governador assume. Começa no dia em que os paulistas, os eleitores, depositam o seu voto, a sua escolha. Agora, você sabe como é que essas coisas... essa coisa de segurança pública, a gente tem que... O que me perturba bastante é o seguinte: esse tipo de ação violenta da polícia, das polícias de Goiás, especificamente São Paulo, agrada não somente a uma camada de classe média, agrada o povão, porque aceita qualquer coisa desde que dê o mínimo
de segurança para ele circular, para ele isso e aquilo. Então, como é que isso pode se discutir, ser alterado? Se você pergunta, você chega aqui na periferia de Salvador, pergunta qual é a coisa mais importante para você? Segurança. Segurança, eu quero, meus filhos, poder andar na rua e não ficar perturbado. Vocês sabem como é que isso começou a desandar na época da ditadura? Eu me lembro bem em São Paulo. Sabe como é que foi? Esquadrão da Morte, Rota, quando, por engano, mataram 3 meninos brancos ou 4 das classes médias, etc. Aí foi o escândalo, aí foi o horror. A hora que errarem um tiro e acertarem quem não querem, aí as pessoas vão prestar atenção. Enquanto for gente sem rosto, sem nome, na quebrada, a banda vai. E aí eu acho que tem uma função... No Brasil, a justiça aceitou, o judiciário aceitou uma espécie de carta branca, um habeas corpus não emitido, que dispensa toda essa criminalidade de punições e tal, de se ver enquadrada no Código Penal. Foi em troca de tiros. Essa expressão libera todos os homicidas policiais e pró-policiais. Foi em troca de tiros. Ou houve uma troca de tiros. Ou bala perdida. Bala perdida. A bala perdida vem na troca de tiros. Ela é parte da troca de tiros. Quando pega uma criança, uma mulher grávida, uma trabalhadora, um jovem pretendente a técnico de contabilidade, está estudando e tal, ou um menino saindo da escola pública, ou um vadio, se pegar assim, bom, isso aí foi bala perdida e tal. Do contrário, houve uma troca de tiros. Isso. E resistência à ordem da polícia. Foi um ato de resistência. E nunca ninguém investiga, não tem corregedoria de polícia nenhuma e tudo, continua tudo igual e vamos levando. E houve uma troca de tiros. Então, o ouvidor de São Paulo está rouco de tanto denunciar o que está acontecendo, o que aconteceu na Baixada, e não acontece nada. Daqui a pouco vai acontecer com ele, se ele denunciar muito, né? Não é improvável, né? Pois é. Mas falando em acontece, não acontece nada, e o Moro, hein, gente? Sim! O que é que ele foi falar com Gilmar Mendes, rapaz, que eu não entendi? Não, a história foi o seguinte, o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, levou o Moro até o Gilmar Mendes, o que mostra a inacreditável inabilidade ou incompetência política. Esse cara era lá daquele clubinho do Paraná, onde ele está sendo julgado, e eu estou desconfiado que aí não vai sair nada. E se for subir para o TSE, também vai complicar, porque o Moraes não está mais lá e vai entrar o Mendonça, tal. Isso aí pode ficar nessa lambança aí e não acontecer nada. Essa votação lá estava 1-0, o relator, que é o senhor Luciano Falavinha Souza, votou em favor contra a cassação, o desembargador José Rodrigues Sade divergiu e votou a favor, e a desembargadora Cláudia Cristina Cristófani pediu vistas para até a próxima semana. Aí ele foi ao Gilmar. A ideia é brilhante, vou lá ver se eu convenço o cara, tal. Aí o Gilmar, entre outras, diz o seguinte: você e Dallagnol, isso foi ontem, roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio, não chamou nem de senador, é Sérgio.
diz ainda, tudo que a Vaza Jato revelou, eu já sabia que você e Dallagnol faziam. Vocês combinavam que estaria nas peças. Não venha dizer que não. Bem, isso é Moro sendo Moro. Isso é Gilmar sendo Gilmar. E, diga-se, tem coragem, sempre teve. Teve coragem para, desde o mensalão, fazendo política e fatos à parte, construir o que construiu, por exemplo, quando o Supremo Tribunal torturou a teoria do domínio do fato, do alemão Klaus, e teve coragem quando, já adiantada a Lava Jato, percebendo que aquilo que ele ajudou a criar iria acabar engolindo a todos, deu aquela famosa meia volta, vou ver, e ajudou a desconstruir o que havia ajudado a construir. Ou estou enganado, gente? Bom, Gilmar também foi quem deu deferiu um pedido para Lula não assumir a Casa Civil. Isso. Lembra? Isso. Ajudou a construir, não pelo que se sabe, não estava percebendo o tamanho daquilo tudo que estava acontecendo, e depois, muito claramente, foi dando uma meia volta, porque viu que aquilo ali ia terminar, já estava com Bolsonaro e militares, e isso ia continuar, ia terminar algo muito pior. Admita-se que ele é um cidadão que tem muita coragem. Ele faz o que ele quer fazer lá e joga o jogo da política. Me lembro do caso, lembra do caso Opportunity? Que ele foi chamar o Lula às falas, citando um áudio, um suposto grampo que a Veja publicou, que nunca ninguém viu ou ouviu, nunca se teve notícia, embora a gente já tenha falado disso daqui, no qual os dois citados se saíam bem, tanto o Demóstenes, senador, quanto o Gilmar. Ele foi chamar às falas, a CPI, o tal grampo citado, aquele não apareceu, aquela CPI que foi em cima do Paulo Lacerda na BIM, então na BIM. É isso, tinha grampo, mas não, o grampo mesmo, o dito grampo, quando apareceu os dois bem na fita. Eu me lembro que o Jânio falou disso outro dia, do grampo que surgiu, né? Mas não o grampo que ele falou, aquele que ele e o Demóstenes conversando, os dois saem bem. E aí, Jânio, o que é que você acha dessa história aí, Gilmar, Moro, etc., e Gilmar também? Olha, o Moro, do meu ponto de vista, já está devidamente classificado. Então, seja o que for que aconteça com ele, continuará não valendo nada mais. Não é mais nada. Ele sobrevive do apoio ou do interesse que a imprensa ainda tem por explorar ou por usar a existência dele para o cargo de senador. Então, volta e meia, publica opinião do Moro e entrevista do Moro, com coisas que não têm nem a mais remota consequência, não produzem efeito nenhum, não valem coisa nenhuma. O Moro não vale mais nada. Acabou. Ele está devidamente desmascarado e solto porque está no Brasil. Então, o que ele fez? O que a polícia e a justiça dizem que o Moro fez, não poderia permitir que ele, não é nem que fosse senador, é que estivesse solto. O que ele faria... corrompeu a justiça, a aplicação do direito brasileiro. Ele fraudou decisões, fraudou provas. O lugar dele era na cadeia. É assim que um juiz pode proceder, mas o Conselho Nacional de Justiça, esse órgão tão promissor, esse órgão formidável, que foi uma criação intelectual do Flávio Dino,
esse conselho não fez nada. De um ou de outro jeito e tal, teve que reconhecer que o Moro enfiou a mão no sapato e o sapato no bolso. Ô, Jânio, Fez nada, nada. O mesmo com o Conselho Nacional do Ministério Público, que imitou o Conselho Nacional de Justiça na criação e no não fazer o que tem que ser feito, aquilo que pode justificar a existência dele. Então, o Gilmar Mendes entra nisso como no banco do carona. Ô, Jânio, você está dizendo que ele enfiou no bolso. O que diria o Derrite se encontrasse o Moro? Querido, querido, como vai? Olha, acabou o nosso tempo, que pena. Melhor programa da Metrópole. Transmitimos pela Metrópole, pelo Metro 1. Tem reprise hoje às 19 horas. E canal Bob Fernandes também. Jânio, um abração para você, meu amigo. Muitíssimo obrigado, viu? Sempre maravilhoso estar com você. Retribua e parabéns à Rádio Metrópole pelos seus 24 anos. Tomara que isso vá com essa mesma liberdade, com essa mesma coragem, por muitos 24 anos, embora nós não estejamos. É verdade. E você, Bob, muito obrigado. Um grande abraço, Mário, Jânio, até daqui a pouco. Quer me deixar aqui com ciúme, né? Tudo bem. Claro. Tá certo. Você combinou a camisa. Voltaremos a fazer um programa no Rio de Janeiro. Você combinou a camisa, eu combinei o almoço. Alô, pessoal, muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial depois dessa maravilha. E é isso aí. Bom fim de semana para vocês.